Nós estamos onde a notícia acontece. Notícias Agrícolas, sou Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio da Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro. Olá, muito bom dia, você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. A gente está iniciando esse boletim especial justamente para a gente falar um pouquinho sobre o mercado do feijão. Você que planta feijão sabe que a gente teve ao longo desse ano um dos momentos de maior equilíbrio nos preços, né? Sem aquelas grandes variações de feijão despencando, depois de feijão subindo muito porque faltou estímulo para o plantio, mas ainda assim com preços tecnicamente equilibrados ao longo do ano. O produtor se vê sem estímulo e as intenções de plantio não são das melhores para a próxima safra. Como resolver esse problema? Como estimular o produtor a plantar feijão? Enfim, como os preços podem ajudar o produtor nesse processo e, mais do que isso, como a remuneração, aquilo que literalmente ele coloca no bolso, pode estimular uma evolução do plantio. Perguntas para quem está no campo, está na área e acompanha muito de perto esse mercado. Meu amigo Marcelo Líder está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, Marcelo. Lembrando que o Marcelo é o presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Eu comecei dizendo, Marcelo, que foi um ano que a gente teve uma das menores variações de feijão, aquela montanha-russa que a gente costuma ver com os preços. Me parece, me corrija se eu estiver errado, que não aconteceu esse ano, ou se aconteceu foi aquela montanha-russa para bebê mesmo, enfim, que não tem muita variação. E mesmo assim, o produtor de feijão não se sente estimulado, Marcelo. Ajuda a gente a entender e principalmente a entender o futuro, né? O que vem pela frente sem esse estímulo da produção do produtor? O que está faltando para ele e como é que estão os preços e o mercado nesse momento? Seja bem-vindo. Prazer, Alexandre, estar aqui com você. É um momento bastante peculiar da nossa cadeia produtiva. Nós tivemos um dos anos mais estáveis, você está certo, a tua leitura do mercado está correta, preços mais estáveis. Agora, por que é que os preços ficaram estáveis? Alguns fatores são bem claros. Um deles é o feijão carioca que escurece lentamente, né? Cultivares aí da TAA, cultivares do IDR, cultivares do Instituto Agronômico de Campinas, da Embrapa, enfim. A pesquisa conseguiu entregar um feijão que escurece mais lentamente. Consequentemente, o produtor consegue administrar melhor o momento da sua venda. Não tem que vender exatamente no momento que colheu. Agora, outros fatores também entraram. Você tem aí um momento da economia bastante complicado. Então, todo mundo trabalha, né, da mão para a boca. Os empacotadores também. Os empacotadores com margem muito reduzida. Em função até, né, a gente já chegou a comentar aqui em outras oportunidades, de que a gente teve um aumento considerável, né, mais de 30% no preço do feijão ao produtor do ano passado para esse. Porém, isso na média, porém, no consumidor, se você for olhar a média do Brasil hoje, não deve ter subido 10%. Então, alguém no meio disso aí perdeu espaço e perdeu margem, né? Essa que é a verdade.
Então, a estabilidade acaba vindo dos fatores econômicos e do fator da produção. E o produtor, né, a gente está no capitalismo, né? Ninguém tem lá uma entidade filantrópica para a produção. Ele olha o que é que dá melhor resultado. Existem sistemas produtivos onde o produtor ele constantemente tem um planejamento já para os próximos anos, né, de rotação de cultura, e o feijão vai estar lá, esteja alto ou baixo o preço. Porém, esses produtores não têm sido suficientes para atender a demanda nacional. Nós temos uma demanda nacional, um consumo tranquilo para 3 milhões e 100 mil toneladas. E estamos oferecendo para a população, esse ano, eu acreditava em 2 milhões e 800 a 2 milhões e 900 mil toneladas, já começo a acreditar que possa ficar abaixo das 2 milhões e 800 mil toneladas. Aí o produtor que está escutando a gente, Alexander, alguns podem pensar assim, mas espera aí, você está falando que o preço foi estável, você está falando que tem menos feijão e está difícil de vender feijão. O mercado não está fácil para vender feijão. Está sendo muito brigado para conseguir vender o feijão sem ceder muito no preço. Mas isso é consequência exatamente do preço mais caro que o consumidor está sentindo. Ainda que não tenha sido repassada toda a alta para o consumidor está com menos recursos no bolso. Com menos recursos no bolso, cai o consumo. Aí sobe o preço, cai mais o consumo. Então, nós estamos numa situação que o mercado sozinho não vai mudar, a não ser quando o preço do feijão explodir, né? Passar dos R$10 lá para o consumidor. Aí pode ser que o mercado busque se equilibrar, aumentando a oferta. Enquanto isso não acontecer, políticas públicas específicas para a produção de feijão vão ter que ser pensadas. Nós alertamos isso no começo do ano e chegamos ao final. Lembro que no começo do ano a gente falava de um número assim, uau, 10 milhões de pessoas passando fome. Foi muito impactante quando a gente viu isso. E agora já se fala em 20 milhões de pessoas passando fome. Então, há uma necessidade de se fazer alguma coisa na área pública e há uma grande oportunidade de mercado para quem plantar. Pois é. E daí como é que se resolve isso, Marcelo? Eu imagino que só preço não adianta, porque o custo está aumentando também, né? Exatamente. Os produtores aí que participam do Clube Premier têm discutido dentro do WhatsApp lá, em várias oportunidades, a questão dos custos agora, que estão muito impactantes. A expectativa deles é que forçosamente os preços vão continuar subindo para o consumidor, né? A gente vem aí esse ano com uma média de preço de $50, 50,44 dólares no preço do feijão. Esse é o preço mais alto da média do ano desde 2016, quando a gente teve aquela baita seca, né? O ano passado era $46. Em 2018 foi $31 de média, né? E nós estamos com $50. Falando em dólar, porque é uma referência um pouco mais estável para a gente pensar. Então, apesar disso, os produtores não têm sido estimulados. Por quê? Porque o feijão teria que estar valendo, nas contas históricas, 2,4 sacos de soja, o que elevaria o preço acima dos $350, R$400 um saco de feijão. Se eles estão vendendo a $50 de média, $49 hoje, vamos supor, a R$270, isso significa que o feijão teria que subir bastante. Ele vai acabar subindo em algum momento nos próximos meses, causando um problema ainda maior para a administração pública, para o gestor, né? Mas não há o que fazer nesse momento. O que tem políticas de médio prazo. Qual seria? Nesse momento, a gente pode dizer para o produtor, o que você plantar, você vai se dar bem. Feijão carioca, preto, rajado. Mas o governo deveria estimular a produção dos feijões que são exportáveis, porque esses não tem problema que o produtor gere excedente. O produtor vai se sentir mais seguro, né? Você vai mostrar para ele que tem exportação de feijão rajado. Então, o carioca, você pode... Não é o caso do ano que vem, de novo eu ressalvo.
você pode ter momentos em que você tem excedentes e você não tem para onde colocar. Então, o gestor público tem que insistir em criar mecanismos que estimulem a produção de feijões exportáveis. E precisa, porque o mundo está com fome. Essa medida da produção do estímulo de feijão exportáveis, ela pode ser uma medida já para a próxima safra, Marcelo. Eu entendo que sim, porque se tiver algum problema de consumo no mercado interno, você tem para onde remanejar esse feijão. Mas e para mais adiante, da onde viria o estímulo? Enfim, eu imagino que você precisa fazer o produtor entender que ele pode produzir mais numa mesma área, se você quiser ampliar a oferta, por exemplo. Isso depende do quê? Pesquisa? E aí a área pública não tem recursos suficientes, a gente sabe da situação, né, do déficit público e a dificuldade que existe de você fazer frente a tantas necessidades, né? Investir em infraestrutura, investir na saúde pública, investir na educação, investir na pesquisa. Então, acaba sendo contingenciada todo esse investimento, diminui a quantidade de investimento. Mas nós podemos ter o governo já criou as regras, por exemplo, para a gente ter papéis onde fundos podem participar e estimular a produção de feijão a partir do próprio governo, né? Que seja estimulado o uso de sementes, por exemplo. Ora, o governo hoje, quando compra para cesta básica ou uma ajuda emergencial, como foi o caso de 2020 e 2021, necessidade de compras emergenciais de produto, ele precisa colocar que ele vai comprar desde que, né, para merenda escolar, etc., desde que tenha origem num sistema, como é que eu vou dizer, formal. Certificado. Né? Nem precisaria ser o certificado nesse momento, mas ele precisa garantir de que foi utilizado semente, de que a Embrapa não está sofrendo um prejuízo em cima daquele feijão com semente pirata, mas nem isso o governo faz. Né? Eu vejo assim com muita preocupação, inclusive porque a gente sabe que a oposição vai usar isso bastante o ano que vem. Então, qual vai ser a saída do governo no ano que vem para enfrentar os 20 milhões de famintos ou mais que vão ter aí? Vai ser comprar feijão no mercado e distribuir para eles. Mas vai ter pouco feijão. Esse feijão vai sair muito caro para o governo. Então, sairia muito mais em conta ter uma movimentação muito rápida para aumentar o plantio da safrinha. Se você conversar com lideranças do Mato Grosso, né, como da Aprofir, né, o Afrânio da Aprofir, dias atrás, numa reunião, ele colocou, junto com o IMEA, de que a área que seria possível ser plantada de feijão ou de segunda safra, seja lá o que fosse, né, lá no Mato Grosso, chegaria alguma coisa ao redor de 4 milhões de hectares. Nós, com 600 mil hectares, 1 milhão de hectares, a gente resolveria todo esse problema de falta de feijão, conseguiria estimular esses produtores a produzirem. E preço vai ter, né? Porque o que manda no mercado, no final das contas, é preço. Né? Preço vai ter. O que a gente precisa ter é o feijão também. Preço vai ter porque a gente vem aí de problemas climáticos em todo o mundo. Hoje está acontecendo uma reunião do GPC, da Global Pulse Confederation, online, onde eles estão mostrando que a seca é a pior do século na área de produção também de pulses. Né? Então, lentilha e ervilha estão faltando no mundo. Se faltar lentilha e ervilha, o que eles vão comer? Mais feijão. E nós temos possibilidade de gerar excedentes no Mato Grosso, o produtor vai ficar tranquilo, vai vender no mercado interno o que precisar, inclusive para o governo, e aí o excedente não vai ser um problema, ele vai ser a solução, inclusive para a nossa balança comercial. Vamos exportar em dólar, o produtor vai ficar contente, o governo fica contente, o consumidor do outro lado contente, o nosso consumidor também. Alimentos mais caros são uma realidade do período que nós estamos vivendo. Não tem como escapar disso. Os alimentos vão ficar mais caros.
Né? Então, vai ter inflação e por causa disso vai ser difícil. Sim, todo mundo vai reclamar, mas todo mundo tem que comer. Aí é conjuntural, estrutural a solução que eles vão ter que buscar mundialmente para alimentar aí a demanda mundial, né? Bom, então a gente contextualizou o que está faltando e o que pode ser feito para tentar resolver essa diferenciação entre oferta e demanda aí. Mas vamos olhar praticamente, né? Olhar o que vai acontecer, o que pode acontecer daqui para frente, no curto prazo, enfim, no máximo no início do ano que vem, olhando para essa safra. Mesmo mesmo sendo remunerado nesse momento, né, apesar da alta do custo de produção, o produtor ainda tem uma certa remuneração com feijão, não está tendo aumento de área, Marcelo, nesse plantio que acontece agora? Não, nós tivemos redução de área da terceira safra do estado de São Paulo, e ali não foi nem por causa de preço, né, foi por questões climáticas. Olhando alguns números durante essa semana, me chamou a atenção de que diminuiu mais a produtividade média do estado de São Paulo do que a área nos últimos 3 anos. O que estou querendo dizer? A área diminuiu, mas a produtividade diminuiu mais. Normalmente você tem menos área, maior produtividade, mantém ou aumenta. Compensa, né? Isso está acontecendo ao contrário no estado de São Paulo. Por quê? Porque nós estamos tendo um período de déficit hídrico. Tem sido muito difícil. Aí você vai para o meio ambiente não libera para fazer mais açudes, né? Para conter a água que, quando cai, para conter mais água lá, em vez dela simplesmente escorrer para o oceano, para gerar alimentos. Isso no Brasil todo é um problema, não só em São Paulo, lógico. Então, a produção da terceira safra é menor. A estimativa que a gente tem, ela já começa agora a ser consolidada na medida em que o Paraná avança com o plantio, é que nós vamos ter uma área menor de plantio. Ora, quando você tem a Secretaria da Agricultura do Paraná, que acompanha muito de perto números da safra, a Secretaria dizendo que a área vai ser menor, 6%, 8%, tenha certeza que, no final das contas, essa área menor vai ser ainda menor. Então, a expectativa para o ano que vem é de que a gente tenha, até o mês de março, um momento bastante complicado para o consumidor e um momento de ouro para o produtor. Essa é a expectativa. Se a gente vem, né, o ano passado, por exemplo, nós tínhamos aí uma média de preço, até eu tenho aqui a planilha, fica fácil até comentar sobre isso. Mas nós fechamos o ano passado com $46 de média de preço. Até a partir de agosto, setembro, essa média ficou em $41 o ano passado. Agosto, setembro e outubro, a média ficou $41. Quando chegou janeiro, fevereiro, março, abril e maio desse ano, a média foi a $49. E a situação era melhor do que esse ano. Então, se no último trimestre, outubro, novembro e dezembro, nós tivermos a manutenção de 50, até um pouco mais do que isso, $55, né? Talvez até alguma coisa acima dos $55, isso já é uma garantia que de janeiro, pelo menos de janeiro a março, janeiro a abril do ano que vem, os preços vão ser muito remuneradores. Bom, diante disso, qual que é a sua orientação? Não sei se orientação é a melhor palavra, mas se você pudesse dar alguma dica para o produtor nesse momento, qual seria a grande dica para que ele também não corra e produza mais do que o mercado vai demandar e tenha daí aquela variação que a gente costuma ver no mercado de feijão, variação de preço, uma oferta maior que a demanda. Como é que ele faz isso? Essa gestão teria que vir do governo, Marcelo, mas o produtor ele consegue analisar isso, consegue ele mesmo se definir ou se preparar? O produtor precisa analisar os números que ele tem na mão. Né? Se todo mundo está diminuindo a área de feijão, é sinal que vai ser bom.
Ah, mas o feijão tinha que estar valendo hoje R$ 350 e não está. Gente, em algum momento ele vai ter que valer, porque está subindo. Aí já não é só a comparação com a soja e com o milho, são os custos de produção que também vêm subindo. Então, para o pequeno produtor, ele é atendido por alguns planos do governo, não é plano, fugiu o termo agora. Enfim, ele tem um suporte, o pequeno produtor. O médio e o grande produtor tem algumas alternativas muito interessantes, mesmo sem o governo. Por exemplo, o uso da terra tem que ser muito, muito bem pensado agora, porque quanto antes plantar uma cultura, antes vai colher e antes vai estar replantando a outra. Ou ainda, se eu tenho uma cultura que tem um ciclo de 10 dias mais rápido, isso vai fazer uma diferença tremenda. Então, nós temos incentivado vários produtores a buscar implantar o feijão rajado, que tem um ciclo mais curto. A Embrapa tem uma cultivar maravilhosa, que é o Realce, que tem ido muito bem, já está... O Brasil todo tem já plantado, já tem experiência com essa cultivar, e ela é uma cultivar mais rápida. E é uma cultivar com uma característica, tem mercado interno e tem mercado externo. Tendo mercado externo, tem quem faça contrato hoje. Há contratos que podem ser feitos pelo produtor, fixando já lá para frente a colheita do feijão rajado, seja da primeira safra, seja da segunda safra. Então, a alternativa que ele pode ter também seria essa, de ter um contrato e ficar mais tranquilo na sua posição. Mas não deixar de lado, não deixar de ter feijão. Quem tem condições ainda dentro da sua rotação, ou tem chance de fazer alguma alteração, a gente já sabe que na primeira safra já foi o período de fazer isso, mas para a segunda safra, analise bem. Analise porque você tem um cenário extremamente positivo para o Brasil e lá fora, né? Vai aproveitar dele quem tiver feijão, né? Em alguma quantidade de feijão para aproveitar esse mercado ali na frente. Muito bem. Bom, é um momento bastante importante, delicado de tomada de decisão e de entendimento do futuro, certo, Marcelo? Exatamente. Existe uma ansiedade por parte do produtor de que o preço já deveria estar mais alto, né? Mas veja bem, a gente viveu o pico da oferta do ano, em agosto e setembro, e ainda assim os preços ficaram aí numa média entre agosto e setembro, uma média de $51, o que é muito interessante quando se compara com o ano passado, que a média nesses 2 meses foi $39. Então, ficou mais alto já. Tem que entender que o mercado ele não está acelerando tanto quanto a gente gostaria, né? Por uma questão aí de economia, de consumo, enfim. Muito bem. Bom, Marcelo, você citou aí o feijão rajado como uma excelente alternativa, mas falou também da questão da diversificação e falou também das oportunidades, principalmente com esse fórum que está acontecendo no mercado internacional. Quais são os feijões para 2022, Marcelo? O rajado vermelho, o preto, o caupi do Mato Grosso e o mung. Caupi, mung, rajado e vermelho é possível encontrar com os exportadores, né, que têm fomentado, inclusive, é possível encontrar semente com eles, é possível encontrar contrato com eles, e isso é bastante interessante. Para quem gosta de uma previsibilidade, vai ter a previsibilidade ali. Legal. Boa. E deixa eu passar uma informação para vocês, afinal de contas, a gente está, graças a Deus, né, diminuindo aí esses riscos da pandemia e os encontros presenciais já começam a acontecer. E o setor do feijão tem um encontro marcado em novembro. Eu queria que o Marcelo contasse um pouquinho sobre esse Pulse Day, é isso, Marcelo? Exato. Nós vamos fazer o Fórum Brasileiro do Feijão em março do ano que vem e vamos ter um Pulse Day, um dia de encontro, de reencontro depois da pandemia, aí para um número limitado de pessoas, lógico, dentro da segurança, né, que cada local pede,
mas vai ser junto com a Embrapa Cerrado. Nós vamos fazer lá na Embrapa Cerrado, em Brasília, um dia para realinhar toda essa questão do feijão. Inclusive, o nosso objetivo é que nós tenhamos, no final, ofícios sendo emitidos e sugestões sendo emitidas para o Ministério da Agricultura e para outros níveis da administração pública que seja necessário para que a gente tenha o produtor ganhando e o consumidor se alimentando, né? Os dois com condições. E esse encontro vai ser lá no dia 24, vai ser o dia inteiro, ele vai ser online também. E o nosso objetivo, a gente vai publicar aí em breve a programação toda, mas a nossa ideia é mostrar esse novo caminho do feijão, inclusive com as proteínas vegetais. Né? Lembrando que nós tivemos oportunidade aqui mesmo no Notícias de ter uma conversa, né, com um executivo da Sadia, quando ele comentou sobre o uso de feijão na proteína vegetal. Né? Quem não viu ainda pode procurar aí no site do Notícias, tem esse vídeo muito interessante, porque ele diz numa altura que não vê por que não diminuir o uso da soja nas proteínas vegetais e aumentar o uso do feijão nessas proteínas vegetais. Então, isso abre um outro mundo para o feijão. Nós vamos falar sobre isso também lá. Vamos falar sobre a rastreabilidade, que tem sido falado, da necessidade, etc., né, do incentivo que existe por parte do governo e a necessidade que os empacotadores têm hoje da rastreabilidade, como que isso pode acontecer. Enfim, vamos ter aí alguns painéis, tá, que ajudem o produtor a enxergar melhor esse mercado para o ano que vem. Legal. Vai ser sobre comercialização. Reforçando, então, a data, vamos botar de novo na tela, Matheus, por favor. Dia 24 de novembro. Exato. Lá na Embrapa Cerrados. Mas pode... Lá em Brasília. É interessante, fiquei surpreso de ver lá a percepção da Embrapa Cerrado daquilo que pode acontecer nesse bioma do Cerrado com as colheitas especiais e os pulses. Eles estão fazendo alguns trabalhos lá que vão, sem dúvida nenhuma, impactar bastante aí os próximos anos dos produtores do Cerrado, porque é a adaptação e a sintonia fina para a produção de pulses e colheitas especiais no Cerrado. Vai ser muito interessante. Boa, então prepare na sua agenda aí esse programa e não deixe de participar. E a gente, à medida que o evento vai se aproximando, a gente vai trazendo mais informações, mais detalhes para vocês. Marcelo Líderes, muito obrigado por enquanto. Volte sempre. Foi um prazer, muito obrigado. Uma boa semana a todos. Não esqueçam do feijão, amanhã é dia de feijoada, mas hoje, na hora do almoço, pode ser um feijãozinho carioca bem caprichado, né? E viva o feijão do Brasil. É isso aí, Marcelo. Abraço. Abraço. Tá aí, Marcelo Líderes e Braf aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o atual momento do feijão, da precificação do mercado. Apesar dos bons preços, o Marcelo fez questão de dizer que é o segundo melhor preço em dólar que o feijão brasileiro tem aí nos últimos anos, só perde para 2016, mas mesmo assim o produtor não está estimulado e a tendência é que a gente ainda tenha aí um déficit de oferta para o ano que vem. Portanto, aquele produtor que tiver de olho nessa informação, entender o mercado e mais do que isso, entender a forma como essa expansão da oferta pode acontecer para evitar que concentre todos os esforços num ponto só, como, por exemplo, uma expansão única de feijão carioca, isso pode ser uma boa ideia aí, principalmente apostando na diversificação das variedades utilizadas, focando principalmente as variedades exportáveis. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.